todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Vamos dar continuidade à leitura das Sagradas Escrituras no livro de Josué. Estamos caminhando já para o final do livro de Josué, estamos no capítulo 23. Vou fazer a leitura na Bíblia versão NVI. Eu tenho aqui uma Bíblia NVI comentada da editora Vida, ok? Começando então a partir do versículo 1, subtítulo: A despedida de Josué. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os seus inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse: Estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações, por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste, ou Mediterrâneo. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não os expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicotes em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes deixou de que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra que lhes deu, se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles. A ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que lhes deu. Muito bem, aqui temos o capítulo 23 do livro de Josué, versículos 1 até o versículo de número 16, ok? Então, um pequeno capítulo, onde Josué faz um importante discurso, um importantíssimo discurso, onde o líder traz à memória do povo todo o trabalho, todo o labor, todo o esforço, para que eles pudessem chegar até a situação na qual estão, e deixando muito claro para eles que isso é devido à fidelidade para com o Senhor, o único e verdadeiro Deus. E que se essa fidelidade não fosse mantida, as consequências seriam graves. Então essa é a característica do líder, ele fala a verdade. Mesmo que a verdade doa, mesmo que a verdade incomode, mesmo que a verdade confronte, ele fala a verdade, porque é a sua incumbência. Foi para isso que ele foi chamado. Por isso ele foi levantado, para de fato trazer o povo
a consciência da realidade, de que somente em fidelidade com Deus, somente em aliança com Deus, eles puderam chegar até onde chegaram, conquistar tudo o que conquistaram e conseguir expulsar aqueles que habitavam aquela terra e que haviam sido julgados por Deus devido aos seus atos absurdos, seus cultos profanos absurdos. Então, se Israel abrisse concessões, se Israel desistisse da sua posição de fidelidade para com Deus e começasse a se aliar aos inimigos, começasse a tolerar, tá certo, aquilo que Deus não tolera, Deus viraria contra eles o seu juízo, da mesma forma como Deus traria juízo sobre aqueles povos, trouxe juízo sobre eles, trazendo Israel para tomar a terra. Se Israel se aliasse a esses povos, o juízo de Deus seria também sobre eles. Então isso Josué fez questão de deixar muito claro. Mas se Israel se manter fiel, Deus é com ele, e o poder de Deus está sobre eles, e a mão do Senhor está estendida para lhes dar vitória. Tanto que ele falou: um de vocês põe para correr até 1000 deles. Por quê? Por causa de você mesmo? Não. Por causa da mão de Deus que é sobre você, do poder de Deus que está sobre você. Mas se você se desviar do Senhor, se você não for fiel, o Senhor vai trazer juízo sobre vocês. Então, essa é a característica do verdadeiro líder. O líder está encerrando seu ministério e faz questão de pontuar essas questões fundamentais e importantíssimas para que eles tenham certeza acerca de como devem continuar a proceder, como devem continuar a ser fiéis, tá certo, ao Senhor seu Deus. Josué é um grande líder. Essas palavras dele de fato são importantíssimas para todos nós. Eu quero contribuir com a leitura das notas de rodapé aqui referentes ao capítulo 23. São muitas. Vamos lá. Na Bíblia NVI, capítulo 23, 1 ao 16, Josué, servo do Senhor, faz um discurso de despedida, relembrando as vitórias concedidas pelo Senhor, mas também faz os ouvintes lembrar-se de que ainda existem áreas a ser conquistadas e da necessidade de lealdade às leis de Deus segundo a aliança. A missão deles permanece: ser súditos do reino de Deus no mundo, ser súditos do reino de Deus no mundo, uma nação sacerdotal, uma nação que representava o culto ao Deus verdadeiro, ao Deus único, e que deveria se opor a toda mentira, deveria se opor a toda falsidade, toda blasfêmia, tá certo, desses povos que adoravam falsos deuses, com cultos absurdos, cultos sanguinários, cultos profanos. Então Israel deveria se posicionar para se manter de pé, se manter vivo. O descanso. Nota em 1:13, de idade muito avançada, Josué estava se aproximando da idade de 110 anos. Informação importantíssima, né? 23:6. Passam todo esforço para obedecer, ecoando as instruções do Senhor no início. 1, 7 e 8, também veja 22 e 5. Livro da Lei, referência aos escritos canônicos dos dias de Moisés. Para o 23:11, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, seu Deus. Resumo conclusivo, veja a nota de 22:5. Agora para o 23:12, se todavia vocês se afastarem, permanecer na terra prometida dependia da condição prévia de fidelidade ao Senhor e da separação dos idólatras, que ainda habitavam ao seu redor. Se Israel deixasse de cumprir essas condições, seria banido da terra. Temos aí, se aliarem, se casarem, o Senhor proibia as alianças com os povos daquela terra que estavam debaixo do juízo de Deus e que deveriam então ser eliminados. O Senhor proibia alianças, quer nacionais, quer domésticas, com o povo de Canaã, porque semelhantes alianças tenderiam a comprometer a lealdade de Israel ao Senhor. Veja também Êxodo 34, 15, 16, Deuteronômio 7, 2 ao 4. 23:13, armadilhas e laços. A advertência dada por Josué faz eco com o Êxodo 23:33, também o 34:12 e Deuteronômio 7:16. Então, os alertas importantíssimos do velho líder que chegou com eles até este momento,
de triunfo, de vitória, mas os alerta para que permaneçam sendo fiéis ao seu Deus, para não enfrentarem terríveis tempos de perseguição, de destruição e de derrota. Então, quando Israel se afasta dessas orientações, é que Israel vê tempos tenebrosos pela frente. Quero trazer aqui uma contribuição, uma leitura no comentário bíblico do Antigo Testamento, Josué a Esther, edição completa de Matthew Henry, da CPAD. Eu vou ler o comentário de Josué 23. Deixa eu localizar aqui o local. A partir da página... localizar aqui. Josué 23. Estamos na página 82. Página 82 do comentário de Matthew Henry. Vamos lá. O discurso propriamente dito, do qual o escopo é engajá-los, se possível, eles e as gerações futuras, a preservarem na verdadeira fé e adoração ao Deus de Israel. Ele lhes lembra das coisas que Deus tinha feito por eles agora durante os seus dias e debaixo de sua administração. Dessa vez, ele não menciona as obras de Deus em tempos anteriores, e para justificar seu ponto de vista, ele apela para os próprios olhos deles. Versículo 3. Vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez. Não o que eu fiz, ou o que vós fizestes, nós fomos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Está em parêntese. Mas o que Deus fez por intermédio e a favor de vós. Maravilhoso, né? Quando ele destaca este ponto aqui da percepção do líder em saber de fato glorificar a Deus em todas as coisas, né? Em reconhecer a poderosa mão de Deus. Não foi nem eu, nem foram vocês, ou simplesmente o nosso esforço, mas sim Deus através de nós, o poder de Deus, a mão de Deus operando através de nossa vida. Mas o que Deus fez por intermédio e a favor de vós. Muitas nações grandes e poderosas, de acordo com o número das nações daquela época, foram expulsas diante deles, para que Israel possuísse a terra. Vós vistes o que ele fez a todas essas nações, que eram suas criaturas, obra de suas mãos, a quem ele podia ter feito novas criaturas, aptas para o seu serviço. No entanto, veja a destruição que ele causou a eles por causa de vós. Como os expeliu de diante de vós, como se não tivessem importância para ele, embora fossem grandes e fortes em comparação convosco. Eles não só foram expulsos, isso poderia ter acontecido, eles poderiam ter sido enviados para alguma outra região menos rica para começar uma nova colonização. Suponhamos para aquele deserto do qual Israel tinha andado por tanto tempo, e dessa forma apenas teriam trocado de lugar com eles. Mas foram esmagados diante deles, embora os inimigos resistissem com a maior obstinação possível, mesmo assim foram subjugados e diante deles, o que tornou a posse da terra tanto mais gloriosa para Israel e tornou tanto mais evidentes o poder e a bondade de Deus, do Deus de Israel. O Senhor vosso Deus não somente vos guiou e vos supriu e vos guardou, mas pelejou por vós como um homem de guerra. Ele era conhecido por esse título entre os inimigos desde quando os tirou do Egito. Êxodo 15:3. As vitórias dos israelitas eram tão claras e fáceis durante o curso dessa longa guerra que ninguém ficou em pé diante deles. Verso 9. Isto é, que pudesse fazer frente a eles, deixá-los com medo, criar algum tipo de dificuldade ou ser capaz de obstruir o progresso dos exércitos vitoriosos. Em cada batalha eles saíam vencedores e em cada sítio capturavam a cidade. Sua perda diante de Ai foi uma ocasião particular e não pode ser considerada, mas serviu para mostrar em que tipo de condições eles se encontravam diante de Deus. Nunca um exército foi coroado com tanto sucesso, constantes e ininterruptos como o exército de Israel nas guerras de Canaã. Eles não só tinham conquistado os cananeus,
mas possuindo completamente a terra deles. Vos fez, vos fez cair em sorte as vossas tribos, vos fiz cair em sorte as vossas tribos, as nações, tanto aquelas que foram excluídas como aquelas que permaneceriam, não apenas para que pudesseis despojá-los e morar com discrição em sua região por um tempo, mas para que fosse uma herança segura e duradoura para vossas tribos. Vós não somente tendes esta terra debaixo de vossos pés, mas em vossas mãos. Ele lhes garante a prontidão de Deus para continuar a completar essa obra gloriosa no tempo devido. É verdade que alguns cananeus continuavam morando entre eles. Em alguns casos eram fortes e atrevidos, mas isso não deveria desapontar as suas expectativas. Quando Israel se multiplicasse a ponto de ser capaz de povoar toda a terra, Deus expulsaria os cananeus até o último homem, contanto que Israel levasse avante a guerra contra essas nações com vigor. Versículo 5. E o Senhor vosso Deus os expelirá de diante de vós, de tal forma que não haverá um cananeu na terra. E mesmo as regiões do país que ainda estão nas mãos deles, vós possuireis. Talvez alguns tenham contestado ou dito que seria difícil reunir os homens de guerra das diversas tribos, depois que fossem dispersos, indo para suas respectivas regiões, quando fosse necessário recomeçar a guerra contra o remanescente dos cananeus. A esses Josué responde que eles realmente não precisariam preocupar-se acerca do número das forças opositoras. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, como no caso de Jonatas. Primeiro livro de Samuel 14:13. Cada tribo lutará suas próprias guerras para recuperar suas próprias terras, sem temer a desvantagem pela desproporção dos números. Porque o Senhor vosso Deus é quem possui todo o poder, tanto para animar como para desanimar a quem todas as criaturas sob o seu domínio. Ele é o que peleja por vós. Maravilhoso, né? Dos discursos de Josué e da ênfase, né? Do ânimo que ele está provocando nos israelitas e o incentivo para que eles permaneçam debaixo da soberania de Deus e assim serem fortalecidos por esse Deus, se multiplicarem na terra e possuírem toda a terra que o Senhor lhes deu, dominarem tudo aquilo que Deus lhes entregou para governar. A se esforçarem, ele em seguida lhes ordena seriamente que se devotem à sua obrigação, que continuem e perseverem nos bons caminhos do Senhor, no que eles tinham começado tão bem. Josué os exorta, a se esforçarem, verso 6. Deus luta por vocês contra seus inimigos, portanto, esforcem-se pelo seu Deus, guardem e façam com firme resolução tudo quanto está escrito na lei, no livro da lei de Moisés. Ele não requer deles mais do que já estavam comprometidos a fazer. Guardem com cuidado, façam com diligência e examinem o que está escrito com sinceridade, como eles têm de fato esse comprometimento para com a lei de Deus, o pacto que foi firmado entre Deus e eles no Sinai, a lei que foi comunicada através de Moisés. Então eles têm esse compromisso, eles têm esse chamado, eles são o povo referência de Deus na terra, o povo que serve ao Deus verdadeiro e que tem que ser espelho para os demais. Nós temos aí a situação do povo que tem um compromisso muito específico, muito especial, muito grandioso com o seu Deus. E se mantiverem fiel a esse compromisso, Deus o sustentará. Deus garantirá a sua existência, né, e o seu domínio sobre aquela região. 2. A serem muito cautelosos, cuidado para não se afastarem dela, nem para a direita nem para a esquerda, cuidado para não caírem nem na negligência profana de qualquer uma das leis de Deus, nem no acréscimo supersticioso de suas próprias invenções. Eles precisam tomar muito cuidado com qualquer semelhança com a idolatria, o pecado que estavam mais prontamente inclinados a cometer,
e ao qual seriam constantemente tentados. Verso 7. Eles não devem aproximar-se dos idólatras, nem visitá-los, ou estar presentes em suas festas ou diversões, porque não podiam ter nenhuma intimidade, nem travar nenhuma conversa com eles, sem o perigo da infecção. Eles não devem mostrar o mínimo de respeito por qualquer ídolo, nem fazer menção dos nomes de seus deuses, mas empenhar-se para enterrar a memória deles para sempre, para que a adoração deles nunca seja revivida. Que o nome deles seja esquecido. Considerem os ídolos coisas detestáveis, imundas e repugnantes. Os judeus não permitiam que seus filhos mencionassem a carne de porco, porque ela era proibida, para que ao mencioná-la não despertasse o desejo por ela. Mas se tivesse que mencionar a carne, deveriam chamá-la de coisa estranha. É uma pena que no meio cristão os nomes dos deuses pagãos sejam usados banalmente e se tornem tão familiares, especialmente em peças teatrais e poemas, que esses nomes foram colocados em rivalidade com Deus, sejam para sempre detestados e banidos. Eles não deveriam tolerar que outros mostrem respeito por eles. Os israelitas não somente não devem jurar por eles mesmos, mas também não devem fazer com que outros jurem por eles, o que supõe que eles não devem fazer nenhum tipo de aliança com idólatras, porque eles, na ratificação de suas alianças, jurariam pelos seus ídolos. Muito bem. Que os israelitas jamais façam esse tipo de juramento. Eles devem acautelar-se contra essas ocasiões de idolatria para que não cheguem gradualmente ao degrau mais elevado dela, que significa servir a falsos deuses e curvar-se diante deles, indo contra o que está escrito no segundo mandamento. Ponto 3 aqui do comentário. A serem muito constantes. Verso 8. Ao Senhor, vosso Deus, vos achegareis, isto é, deleitai-vos nele, dependei dele, devotai-vos à sua glória, e fazei isso até o fim, como fizeste até o dia de hoje, desde que chegaste a Canaã. Porque por desejar o melhor deles, ele não os faz lembrar da iniquidade de Peor, por ter banido muitas coisas erradas no meio deles, mas eles não tinham abandonado ao Senhor, seu Deus, e é a fim de insinuar sua exortação, a perseverança com mais agradável força, que ele os louva. Vão e prosperem, porque o Senhor estará com vocês, enquanto vocês estiverem com ele. É condicional, fundamental, muito importante. Os que dão ordens também devem louvar. O modo de melhorar as pessoas é fazer o máximo por elas. Vocês se achegarão ao Senhor até esse dia. Portanto, continuem a fazê-lo, para que não percam o louvor e a recompensa do seu trabalho. Sua justiça não será lembrada se vocês se afastarem dela. Então, os conselhos importantes e o destaque que Matthew Henry dá aqui à questão de ser fiel num sentido prático, de não constituírem ídolos, não frequentarem cultos idólatras, não tolerarem esse tipo de respeito, né, esse tipo de culto, né, de louvor a esses ídolos, mas também afastarem de seu coração, não apenas na sua prática de vida, mas também na sua mente, na sua alma, rejeitarem, abandonarem ao esquecimento esses falsos deuses, né, esses ídolos, estes laços satânicos que estavam prendendo esses povos e que poderiam vir a atraí-los. Então, Josué, de forma muito sábia, muito inteligente, os orienta aqui no seu discurso de despedida a que se libertem totalmente, tá certo? Aqui, de fato, se posiciona em antagonismo, em contrário a esse tipo de prática, que dominem toda essa região, que governem de forma de acordo com o modelo de Deus, né? Governem de acordo com a orientação, de acordo com a lei, e abandone completamente esse tipo de laço satânico, para que não venham a ser enlaçados, não venham a ser envolvidos nesse tipo de destruição, porque se deixarem levar, se entregarem a esse tipo de corrupção, Deus não estará com eles, Deus se afastará deles, mas se eles se mantiverem fiéis, a fidelidade de Deus estará sempre sobre eles, e a poderosa mão de Deus os fará prosperar
e os fará continuar de pé, tá certo? Firmes e governando esta terra que o Senhor lhes deu. Então, sendo fiéis a Deus, Deus será fiel também para com eles. Então é interessante como Josué, no seu discurso de despedida, traz aqui essas orientações, né, essa preocupação e encaminha Israel para que prossiga neste bom caminho, né, para que prossiga nesse comportamento de fidelidade, essa conscientização. Então vemos aí a figura do verdadeiro líder, tá certo? Que até o último momento a sua preocupação é conscientizar o povo acerca da verdade, da fidelidade para com o verdadeiro Deus, tá ok? Deus continue te abençoando. Temos a leitura então do capítulo 23 de Josué, comentários, né, notas de rodapé da NVI, mais comentário Matthew Henry para trazer melhores esclarecimentos, né, e trazer melhor destaque sobre pontos importantes desta leitura do texto bíblico. Partimos aí para a próxima com Josué 24, encerramento da leitura do livro de Josué. Muito obrigado, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, compartilhe o link do canal. Graças ao seu trabalho, né, a sua dedicação, já temos chegado aí ao número de 2.550 inscritos. E vamos adiante, vamos a 3.000, a 4.000, vamos seguir adiante, agregando mais pessoas para estudarmos, tá certo? E compartilharmos conhecimento acerca da palavra de Deus, tá certo? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.